E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Cursos e mais um episódio da série O que é Fantasia? E mais um episódio em que eu estou falando dos grandes mestres da fantasia da primeira metade do século XX. No último vídeo eu falei sobre Tolkien, toda a sua influência sobre a fantasia no seu tempo e sua influência nas décadas que se seguiram. E no vídeo de hoje eu vou falar de outros dois grandes escritores contemporâneos de Tolkien, cujas obras ainda hoje vêm marcando e influenciando diversos escritores de fantasia, que são o C.S. Lewis e o Mervyn Peake. E deixa eu falar logo isso aqui no início do vídeo, antes que eu me esqueça, que é o seguinte: como nós estamos em ritmo de Halloween, eu estou gravando esse vídeo aqui em 15 de outubro, então o Halloween já está nas bocas aí. Então por conta disso eu preparei um vídeo especial sobre o Halloween, onde explico todos os mitos e as verdades que cercam essa celebração, que é uma das mais cultuadas, vamos dizer assim, mais celebradas da cultura inglesa e norte-americana. Então dá uma passada lá na página do Fantástico Cursos, onde você vai apertar lá o botão enviar mensagem e digitar a palavra Jack para poder acessar o vídeo. E lembra, Halloween é muito cercado de preconceito, então é sua missão também, como fã do Fantástico, esclarecer as pessoas que a celebração não tem nada a ver com o diabólico. Dá uma olhada lá no vídeo. E sem mais delongas, falando aqui do C.S. Lewis e do Mervyn Peake, começar pelo C.S. Lewis, que a gente imediatamente, já que a gente está falando aqui de fantasia, a gente associa logo com as Crônicas de Nárnia. Mas na verdade a primeira grande contribuição do C.S. Lewis para o fantástico, para a literatura fantástica, foi no campo da ficção científica. Para ser mais preciso, na trilogia cósmica, ou na trilogia Ransom, que caracterizou, na verdade, uma ficção mais adulta do C.S. Lewis em relação a Crônicas de Nárnia, que tinha como alvo o público infantil. E essa trilogia, bem celebrada entre os fãs de ficção científica, é composta dos romances All of the Silent Planet, de 1938, que no Brasil recebeu o nome de Além do Planeta Silencioso, também o romance de 1943, Perelandra, e por fim o romance de 1945, That Hideous Strength, que tem o nome no Brasil de Aquela Força Medonha. E o que a gente vai observar desde aqui nessa viagem do C.S. Lewis pela ficção científica é a utilização de elementos ligados ao cristianismo. Essa trilogia mesmo aí, a trilogia Ransom, é bem carregada de todo um simbolismo cristão, em que você tem planetas representados como o Novo Éden. Você também encontra outras leituras do livro do Gênesis com a presença de Eva e da tentação que a primeira mulher sofreu no início dos tempos. E essa utilização de elementos religiosos, que a gente vai ver também na série de 7 livros Crônicas de Nárnia, já aponta uma tendência do C.S. Lewis para o que vem a ser chamado de fantasia cristã, Christian Fantasy, em que escritores utilizam todo esse repertório simbólico, todo esse repertório cultural que a Bíblia deixou para a cultura ocidental. A fantasia cristã, cujas raízes podem ser traçadas, segundo alguns críticos, até a Divina Comédia de Dante, como por exemplo, ou ainda A Paraíso Perdido de John Milton, vai encontrar seu principal representante na primeira metade do século XX, principalmente no Crônicas de Nárnia, e para ser mais preciso, na figura central de Aslan, o leão salvador da Terra de Nárnia. Aslan, que é a palavra turca para leão, vai marcar presença em todos os 7 livros da série, que se inicia lá nos anos de 1950 com a publicação de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, uma história para crianças. E eu estou destacando aqui até esse subtítulo, uma história para crianças, para justamente marcar o fato de que a série de C.S. Lewis tinha como foco o infantil, e aí já trazia esse protagonismo vivenciado por crianças. Então a gente vê aí um ponto de contato entre as obras do C.S. Lewis e aquela tradição que eu falei nos vídeos anteriores sobre os romances para crianças do final do século XIX. Depois desse primeiro livro, de 1950, que teve uma excelente recepção junto ao público, outras obras se seguiram. Então a gente tem, na sequência de publicação, O Príncipe Caspian, O Retorno para Nárnia, de 1951, A História do Peregrino da Alvorada, uma história para crianças, de 1952, na sequência, A Cadeira de Prata, de 1953, depois, O Cavalo e Seu Menino, de 1954, depois, em 1955, a publicação de
O Sobrinho do Mago e, por fim, fechando As Crônicas de Nárnia, em 1956, só publicado A Última Batalha. No entanto, para você entender plenamente esse universo das Crônicas de Nárnia, a ordem da leitura é diferente da ordem de publicação. Então, se você quiser ler na sequência, a sequência correta de leitura é: então, primeiro, O Sobrinho do Mago; segundo, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa; terceiro, O Cavalo e seu Menino; em quarto, O Príncipe Cáspian, O Retorno para Nárnia; o quinto, A História do Peregrino da Alvorada; em sexto, A Cadeira de Prata; e finalmente, em sétimo, A Última Batalha. E aí eu falei aqui que esse elemento cristão perpassa toda a obra das Crônicas de Nárnia. Isso você pode ver ao longo de todos os livros. Então, por exemplo, se você seguir a ordem de leitura, no Sobrinho do Mago, você vai ver claramente a influência do Gênesis. E como a própria feiticeira, que depois vai ser a grande vilã do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ela assume um papel da tentadora, assim como a serpente do Jardim do Gênesis. Já no Cavalo e seu Menino, você tem uma releitura dos 10 Mandamentos com Moisés. Já na Cadeira de Prata, você tem essa descida ao inferno. E essa presença do religioso cristão vai ser sentido em todas as demais obras. E algo que é interessante aqui, eu falei como o C.S. Lewis é um dos representantes da chamada fantasia cristã, mas também, justamente com a publicação do último livro das Crônicas de Nárnia, que é A Última Batalha, você tem também um representante do que era chamado de fantasia póstuma. Nome esse que depois foi substituído por fantasia do pós-vida. O que é isso aí? São histórias, são narrativas em que você tem protagonistas que morreram no nosso plano, e aí a história foca na trajetória dele no além-vida. Eu não vou nem falar demais aqui para não dar spoiler aí do último livro, da Última Batalha, mas hoje em dia essa fantasia do pós-vida por vezes nem é considerada fantasia, mas sim um outro ramo da literatura sobrenatural. Outra coisa que tem que ser falada aqui, principalmente pelo fato dos dois terem sido grandes amigos, é qual era a relação, qual era a visão da fantasia entre o C.S. Lewis e o J.R.R. Tolkien, visto que as duas grandes sagas, O Senhor dos Anéis e As Crônicas de Nárnia, têm pontos de contato, mas também muitos pontos divergentes. E é nesse ponto justamente que a gente vai ver que o Tolkien, ele não gostava, e a palavra é essa mesmo, ele não via com bons olhos a representação, a construção do mundo mágico que o C.S. Lewis tinha apresentado nas Crônicas de Nárnia. O que o Tolkien não gostava era o fato de que, por exemplo, o C.S. Lewis tinha misturado, só para citar alguns casos, sátiros, centauros, anões, gigantes, até o Papai Noel e animais falantes dentro do mesmo universo. Ou seja, você tem a presença de criaturas sobrenaturais, de mundos diferentes, de culturas diferentes, de tempos cronológicos diferentes, habitando, por exemplo, com criaturas do sobrenatural de um mundo mais moderno, como, por exemplo, o Papai Noel. Além da tradição dos animais falantes, que na verdade remetem às fábulas. E vamos lembrar que Tolkien, e eu falei disso no último vídeo, já era um linguista que construiu uma linguagem e depois construiu um mundo para que a sua linguagem fosse hospedada. Então a gente já viu uma abordagem mais séria, vamos dizer assim, mais aprofundada do mito na construção da Terra-média. O que pode ser dito, e você encontra algumas visões críticas que abordam esse fato, é que o Tolkien não compartilhava do mesmo amor pela literatura infantil, vamos dizer assim, que o C.S. Lewis tinha. E aí já vou esclarecendo. O Tolkien apreciava contos de fadas e os mitos, mas ele achava que essas mesmas narrativas, contos de fadas e mitos, não deveriam ficar relegadas à literatura para crianças. Outra coisa que o Tolkien também não apreciava na obra do C.S. Lewis era o fato das pessoas serem transportadas. Estavam no nosso mundo real e eram transportadas para mundos alternativos. Mas o fato é que Tolkien você conhece, C.S. Lewis você conhece também, talvez até por conta das adaptações cinematográficas que as Crônicas de Nárnia vem ganhando nos últimos tempos. Mas se eu falar do nome do Mervyn Peake, você conhece esse nome? Você conhece esse mestre da fantasia? E da série Gormenghast, você já ouviu falar? E se eu falasse para você que essa obra é considerada uma obra que em muitos aspectos supera até o próprio Senhor dos Anéis, que é uma obra que nos anos 50 já tinha antecipado elementos do cyberpunk que só viriam a ser manifestados na literatura nos anos 80. Mas como assim cyberpunk, se a série aqui é sobre fantasia? Pois é, um dos pontos centrais no Gormenghast é que ele ultrapassava as barreiras. Era uma série que subvertia as fronteiras entre os gêneros do fantástico. E estranho é uma palavra que ajuda a gente a entender até mesmo a posição
que o Gurren Lagann tem hoje dentro da fantasia, justamente porque ela se diferenciava do que a gente imagina como uma fantasia tradicional. Imagina uma história que não tinha magia, não tinha elfos, não tinha anões, nem outras raças mágicas. Uma série em que você percebia claramente elementos do gótico e até mesmo do surrealismo. Então é essa que é a Gurren Lagann série. Há um entendimento hoje que na verdade essa série estava muito além do seu tempo. E por isso mesmo hoje em dia ela vem sendo revisitada e admirada por grandes escritores da fantasia contemporânea, tais como por exemplo Neil Gaiman, que no romance Lugar Nenhum você percebe elementos da obra do Mervyn Peake. Outro escritor também, China Miéville, um grande nome da vertente do fantástico chamada New Weird, também presta sua homenagem à obra do Mervyn Peake nos romances A Cidade e Estação Perdido. Mas o que exatamente é essa série Gurren Lagann? Ela é composta de 3 romances, que são Titus Groan, 1946, que traz justamente o protagonista Titus Groan, herdeiro do castelo Gurren Lagann, castelo esse que dá título ao segundo romance lançado em 1950. E por fim, Titus Alone, de 1959. Então você vê que é uma série que atravessa desde o meados dos anos 40 até o final dos anos 50. E ela retrata a vida dos habitantes do castelo Gurren Lagann, uma gigantesca estrutura decadente, um castelo-cidade que muito antecipa essa característica do New Weird com os cenários urbanos. E nos livros que marcam presença fácil em qualquer lista aí dos 100 melhores livros de fantasia, você vai ver uma história que mistura, como eu falei, fantasia, gótico e até mesmo ficção científica. E eu digo ficção científica porque, por exemplo, no terceiro livro da série, o Titus Alone, você vê o protagonista saindo de Gurren Lagann, encontrando uma cidade futurística dominada por cientistas e tecnologia avançada. Lembrando, eu estou falando aqui de uma obra passada nos anos 50 e que já trazia diversos elementos que hoje é coisa comum aí no cyberpunk. E talvez seja justamente por causa dessa subversão das fronteiras no mundo literário que é tão marcado por caixinhas que a gente não vê a obra aí do Gurren Lagann Series alcançar o mesmo status que hoje nós temos com O Senhor dos Anéis ou As Crônicas de Nárnia. Aliás, as editoras brasileiras estão marcando bobeira de não trazer essa obra aí para o Brasil. Mas eu tenho fé que eu ainda vou ver essa obra traduzida no Brasil, principalmente para estimular novos leitores a conhecer essa obra aí, que felizmente vem ganhando reconhecimento nas últimas décadas. E é isso, não perca o próximo vídeo, estamos chegando no final aí da parte literária, vamos começar a parte de cinema. No próximo vídeo eu vou falar dos escritores dos anos 60 e 70, como a Marion Zimmer Bradley, o Terry Pratchett e também a grande Ursula K. Le Guin. Então não perca o próximo vídeo, não se esqueça de assinar o canal, de deixar sua curtida aí no vídeo, dê seu comentário e fica novamente o convite para você ir lá na página do Fantástico Cursos no Facebook para poder assistir ao vídeo especial sobre o Halloween. Obrigado por assistir até aqui, vejo você no próximo vídeo e até lá!